Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Eu sou o Lucas e está começando mais um vídeo aqui do canal Lucas Curiosidades. E antes de começar o vídeo, já deixa seu like que contribui bastante aqui para o canal. Se inscreve clicando nesse botãozinho vermelho de se inscrever que aparece logo abaixo do vídeo aí. Me siga nas minhas redes sociais que estarão aparecendo aí na telinha de vocês. Também ativa o sininho para estar recebendo as notificações dos próximos vídeos, beleza galera? Deixou o like e se inscreveu? Então agora bora pro vídeo e roda a vinheta. Me responde uma pergunta aí, você tem medo da morte? Se tiver ou não, assiste esse vídeo porque tá super legal. Todo mundo sabe que a única certeza na vida é a morte, mas ironicamente ninguém sabe o que acontece quando morremos, não é mesmo? Embora não dê para afirmar cientificamente se existe a tal vida após a morte, os cientistas já sabem há algum tempo como a morte acontece em nosso corpo. Morrer consiste basicamente em duas etapas. A primeira delas é chamada pelos estudiosos como morte clínica. Essa etapa dura de 4 a 6 minutos depois que a pessoa para de respirar e seu coração de bombear sangue. Nesse momento, o que acontece depois da morte declarada não é muito drástico, já que o cérebro ainda conta com oxigênio suficiente para evitar graves lesões. O mais bizarro de tudo é que os olhos, rins e alguns outros órgãos continuam vivos durante a morte clínica. A segunda parte do que acontece quando morremos é conhecida cientificamente como morte biológica. Nessa fase, as células do corpo começam a degenerar o cérebro, bem como os demais órgãos, se desligam por completo. Relatos médicos dizem que, às vezes, é possível reverter a morte biológica por indução da hipotermia. O processo famoso, aliás, parece ser mais eficiente em pessoas que morreram de parada cardíaca e consiste em resfriar o corpo a uma temperatura muito fria, que retarda a destruição das células. Mas depois dessas etapas, o que acontece quando morremos ainda é completo mistério para os cientistas. As únicas especulações com as quais os pesquisadores contam são os pacientes que viveram experiências de quase morte, também chamadas de EQMs. Embora o nome seja autoexplicativo, as EQMs consistem nas lembranças de pessoas que são declaradas clinicamente mortas, ou perto da morte, ou em uma situação de morte provável e conseguem se lembrar do que viram em seus desvaneios. Mais de 8 milhões de relatos já foram catalogados pelo Centro de Pesquisas de Experiências Fora do Corpo de Los Angeles, lá nos Estados Unidos. Na maioria dos casos, as pessoas contam como se estivessem flutuando fora do corpo, movendo-se rapidamente em um túnel em direção à luz branca ou vendo seus entes queridos e falecidos. Há ainda relatos que falam sobre pessoas que observaram os médicos e enfermeiras trabalhando como se estivessem tendo uma visão da parte do teto da sala. Dá oi pro pessoal lá. Dá oi lá pro pessoal. Oi, pessoal. Gente, essa aqui é a Lola, tá? Infelizmente ainda não se sabe o quanto disso é real ou inventado pelo cérebro em estado de alerta. Cientistas, no entanto, continuam estudando as EQMs para explicar os processos biológicos e neurológicos que podem estar por trás desses eventos. Você pode até não ser uma pessoa religiosa e achar que a vida após a morte é uma história inventada, mas não dá para duvidar da morte em si, não é mesmo? Aliás, você já parou para pensar no que acontece com as pessoas na hora da morte? Embora seja um assunto um tanto mórbido, você vai ver que é interessante descobrir o que a ciência já sabe sobre o momento em que a vida humana chega ao fim. Ai, para de me morder. Para de me morder. Isso porque, embora não sejam sintomas exatos, até porque não dá para perguntar a uma pessoa morta o que ela está sentindo, não é mesmo? Existem algumas particularidades sobre a hora da morte possíveis de monitorar no cérebro das pessoas que estão deixando essa vida. Aliás, a primeira das más notícias é que, não raro, a morte do corpo vem bem antes do que a morte do cérebro. O que isso significa?
Basicamente que existe um espaço de até 1 hora entre a morte de todas as funções vitais e a completa paralisia do seu cérebro. De acordo com os cientistas, é nesse espaço de tempo que acontece o que chamam de hiperatividade cerebral, e é ela a responsável por visões de túneis, lembranças brancas e brilhantes e todo o clássico fenômeno de quase morte, que costumamos ouvir por aí. Mas isso, é claro, é o que contam algumas pessoas que conseguiram ser reanimadas nesse espaço de tempo em que o cérebro ainda não estava morto. Mas se na hora da morte você estiver lutando pela vida ou passar outras situações de forte estresse, como um assassinato, por exemplo, seu corpo todo passa por uma forte descarga de adrenalina liberada pelas glândulas suprarrenais. Isso, ao contrário do que as pessoas desejariam na hora da morte, deixa o indivíduo em alerta total, com todos os sentidos em alerta. Agora, se você acha que essa é a pior coisa que poderia acontecer no momento de morrer, acredite, ainda há outros pesadelos possíveis e mais tensos. Um exemplo, você não vai querer morrer por um ferimento fatal como um tiro ou uma facada. De acordo com estudos, quem morre em condições como estas, sem que o cérebro seja lesionado, fica acordado, ou seja, com o cérebro vivo por mais tempo, como já foi falado. O problema é que a vítima, já com o corpo morto, fica revivendo infinitas vezes o momento de sua morte, como se estivesse presa a um filme de terror até que a mente pare de funcionar por completo. Bom, na verdade, afirmar isso é um exagero. O que dá para prever mesmo é a expectativa de vida das pessoas. Isso porque as células de nosso corpo têm um prazo pré-definido, digamos assim. Na década de 60, cientistas descobriram que as células do corpo humano não são imortais e que se dividem entre 50 e 70 vezes em média ao longo de toda a vida. Assim, à medida que as células vão se dividindo, o comprimento dos telômeros sequenciais de DNA que ficam nas pontinhas dos cromossomos acabam diminuindo até se tornarem curtos demais para continuar permitindo a divisão celular. Mas claro, nem todos os estudos desenvolvidos nos anos 60 para cá comprovaram essa possibilidade dos telômeros serem os verdadeiros termômetros da morte. Mas o lado bom, ou menos ruim disso, é que se um dia a relação entre o encurtamento dos telômeros e a proximidade da morte for comprovada, a ciência vai poder agir. Quem sabe, se descobrirem um jeito de alongar esses segmentos de DNA, não deixemos nossa vida um pouco mais longa, hein, pessoal? O primeiro sinal de que o corpo está entrando em decomposição é a queda de temperatura. Assim que a pessoa morre, seu organismo passa a esfriar cerca de 1,5 graus Celsius por hora, até chegar à temperatura ambiente. Em seguida, é a vez do sangue tornar-se mais ácido, uma vez que sem oxigênio fica acumulado dióxido de carbono nesse fluido. É aí então que as células começam a se dividir, esvaziando as enzimas dos tecidos. Outro processo que se inicia logo após a morte é a palidez. Isso acontece porque as células vermelhas do sangue passam a se concentrar na parte mais próxima do chão, uma vez que a circulação for interrompida. Aliás, é por isso que as manchas roxas ajudam a identificar a posição em que o corpo estava no momento da morte. Em média, 3 horas depois da morte, começa o processo de endurecimento do corpo, que atinge seu auge 12 horas depois da passagem, findando completamente após 48 horas. Esse processo de enrijecimento acontece devido à falta de circulação sanguínea que para a regulação e distribuição de cálcio no sangue. Como resultado disso, o morto endurece e tem todos os músculos contraídos. Uma mistura de micróbios e enzimas liberadas pelo pâncreas dá início ao processo de apodrecimento do organismo morto. Literalmente, o corpo passa a ser consumido de dentro para fora, liberando uma tonalidade verde e dando início ao mau cheiro tão característico. Inclusive, são as bactérias que tomam conta do corpo que liberam esse fedor, composto principalmente por substâncias chamadas de putrescina e cadaverina.
Beleza, minha irmã chegou aqui agora, vai ficar falando demais. Outro processo que pode acontecer é a cobertura total do corpo por uma espécie de cera, a adipocera, formada por alterações químicas resultantes da decomposição dos tecidos pelas bactérias. Isso é mais fácil de acontecer se o morto ficar em contato com a água fria ou com o solo e funciona como uma mumificação natural, digamos assim. Contam que o processo é tão potente que é capaz de conservar os órgãos internos do corpo por séculos, como no caso de um cadáver encontrado em uma baía, na Suíça, que os legistas estimam ter 300 anos. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, compartilhe o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, ativa o sininho aí, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, deixem também sugestões para temas para próximos vídeos, me sigam nas minhas redes sociais que estarão aparecendo aí na tela e vejam os outros vídeos que estarão aparecendo aí nos cards. É isso, galera, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e falou!